Quem me conhece sabe que eu tenho uma ligação muito forte com família. Tô falando aqui dos meus irmãos, né? Falei da minha mãe no começo. E o grande amor da minha vida era meu pai, assim. Meu pai, infelizmente, faleceu em 2021. E ele era cego. Totalmente cego. Ele tinha uma doença que... Ficou ao longo da vida? Ficou ao longo da vida. Tá. Chama retinose pigmentar. E é uma doença na retina que pode ou não progredir. Então, quando eu nasci, meu pai enxergava ainda. E essa doença, ela faz você perder a visão panorâmica, assim. Então, chega um momento que você não tem mais nada aqui, assim. E aí, ele descobriu a doença, não tem como saber se ela vai progredir ou não. Então, ele foi vivendo a vida dele, e aí foi perdendo a visão, até o momento que ele perdeu totalmente. E aí, eu era muito próxima dele. Tipo, uma coisa, assim, de alma, assim. Quase não é pai e filha, mas é amizade, assim. Uma coisa muito parceira, assim. E aí, quando meu pai perdeu a visão, a gente também teve que reaprender a se relacionar com ele, a entender o que ele estava passando, a família inteira. E aí Isso aconteceu, ele tava coroa? Ele tinha quantos anos? Ele começou a perder mesmo, assim, eu acho que eu tinha ali uns 10 anos, mais ou menos. Então, ele tinha uns 45, mais ou menos. Tá. E aí, então, eu cresci vendo esse processo acontecer. E também cresci meio que sendo o olho dele, ele falava. Então, por exemplo, se a gente estava assistindo a um jogo, eu contava pra ele o lance. Sei lá, pai, o cara veio por trás e fez isso. Ou a gente estava assistindo a um filme, a gente ficava ouvindo, aí ele falava, como é a pessoa? Então, eu meio que descrevia tudo pra ele, assim. Então, me pareceu tão natural seguir por um caminho que fosse contar história, sabe? Então, um caminho que... Eu sempre gostei de escrever também, eu escrevia carta pra todo mundo, eu tinha papel de carta, eu adorava redação na escola. Então... Eu sempre fui mais por esse lado, sabe? De contar história, de escrever. Eu adoro fazer isso. E aí, foi isso. Foi natural. Aí eu falei, quer saber? Aí eu quis ser jornalista esportiva no começo, porque era a minha relação com meu pai, né? Meu pai corintiano, doente, assim. Então... E você deve ser corintiana também? Também. Depois que ele morreu, eu confesso que eu parei, assim, um pouco, porque era com ele, né? Então, assim, hoje, se você me perguntar quem joga no Corinthians, eu já nem sei mais, porque me machuca um pouco, assim... Mas no começo eu queria ser jornalista esportiva. A ideia era trabalhar ali, tipo, porque eu sabia que isso ia ser legal pra gente. Sei lá, era uma coisa que eu queria fazer por ele, de certa maneira. Mas nem sempre a gente consegue o que a gente quer logo de cara, né? Então a vida me levou pra outro caminho. Fui fazendo outras coisas e tal. Fui trabalhar no esporte 10 anos depois de que eu comecei. E aí já nem queria mais, já não era mais o que eu queria. Mas é isso, aí fui pro jornalismo e foi por causa dessa minha relação com meu pai, assim. Onde que tu teve experiência no esporte? No Globo Esporte, na Globo. Eu fiquei 8 meses.